Internacionais, sejam bem-vindos a mais um Brasil com Z, seu pitaco semanal sobre o futebol brasileiro na Europa. Eu sou a Joana Bueno, estou aqui nos estúdios do OneFootball em Berlim, acompanhada do Vitor Geron. Tudo bem, Joana? Tudo certo, e você? Tudo bom. Vamos falar dessa semana, né? Porque depois do International Break, o futebol dos clubes está voltando e com tudo, né? Pois é, não teve jogador brasileiro na Europa, né? Não teve jogo de clube. Na verdade, até teve jogador brasileiro. Teve, então. O Tolói fez a estreia na seleção da Itália, ele se naturalizou para defender a seleção, foi convocado, jogou nessa última partida da Itália, então é o destaque, assim, fora os que a gente já conhece, né? Thiago Alcântara, o Emerson Palmieri também na Itália, o Tolói é a grande novidade aí dos brasileiros em campo, o resto ficou só treinando. É o melhor brasileiro da semana? Com certeza, essa foi bem fácil para ele. Pois é, vamos falar então dos jogos que rolaram, que na verdade que vão rolar essa semana, que tem futebol brasileiro, futebol europeu voltando, mas tem Champions League voltando, quartas de final, que é o que a gente realmente quer saber, né, Vitor? Depois de tanta espera, né, por esses jogos, o sorteio, a gente ficou ali projetando, Bayern de Munique, tem novidade, a gente vai falar muito sobre isso. Então, tem muitos jogos interessantes e a gente vai destrinchar todos esses jogos. Tem também promoção, a gente tem uma camisa guardada aqui, o Vitor tem uma ali, mas a gente vai falar depois, fica de olho. Vamos começar com essa Champions League então? Vamos lá. Porque já teve o sorteio das quartas, já faz mais ou menos umas 2 semanas, mas muita coisa, umas 3 semanas eu acho, né? Mas muita coisa já aconteceu de lá pra cá, né? E um dos jogos mais esperados quando saiu esse sorteio, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain. Reedição da última final. Já era um jogo esperado quando saiu o sorteio, quando a gente viu os confrontos, e agora é um confronto mais esperado ainda porque como é que vai ser esse Bayern de Munique sem o Lewandowski? Essa é a grande notícia, eu acho, desse International Break, foi a lesão do Lewandowski, né? Porque é o principal jogador hoje, melhor do mundo, super artilheiro, faz gol em todo jogo, uma média impressionante, machucou contra a Andorra e defendendo a seleção da Polônia e agora fica de fora do jogo mais importante até o momento para o Bayern na temporada, esse duelo contra o PSG, que é um duelo muito equilibrado, e quando você perde seu principal atacante é complicado, porque o Bayern não tem uma reposição ali, um centroavante à altura, né? Então a gente tem que entender o que vai ser feito com esse Bayern para esse jogo com o PSG. Né? Pois é, exatamente. O que o Bayern pode ser feito? Porque, na verdade, o Bayern tem um elenco maravilhoso, super recheado, talvez o melhor elenco da Europa, o top 3 dos melhores, mas é muito dependente do Lewandowski também, né? Porque o Lewandowski é praticamente o único centroavante de ofício. Quais seriam as opções nesse ataque para você contra o Paris Saint-Germain, porque não é um jogo qualquer, para você suprir essa ausência? Então, eu até fui pesquisar os jogos que o Lewandowski não jogou nessa temporada pelo Bayern, qual foi a opção do Flick. Em todos ele entrou com o Choupo-Moting, o atacante reserva, a gente pode dizer. Mas assim, foram jogos contra o Colônia, que era times do Paris menores. Saint-Germain, pode Exato, fazer um gol uma lei do ex aí. Apostar na lei do ex, essa seria a aposta, mas se você considerar a dificuldade desse jogo e os outros jogos contra a Colônia, jogos internos, jogos mais fáceis, assim, eu tendo a achar que ele não vai com essa opção contra o PSG. Eu acho que a tendência maior é ele mudar um pouco o esquema do ataque, fazer um ataque mais leve com o Sané, com o Coman e com o Gnabry, talvez mais centralizado ali, e essa seria a opção que eu imagino que seja a favorita, mas ele pode tanto fazer a substituição mais simples, trocando o Leva pelo Moting. E tem uma outra opção ainda, que eu até queria saber a tua opinião, que é adiantar o Miller. Já jogou assim algumas vezes, né? E daí entraria um meia. Pois é, o Miller já jogou várias vezes como mais centroavante ou mais dentro da área. Ele joga muito bem nessa posição, mas ele está fazendo uma temporada espetacular como esse segundo atacante meio armador ali atrás, né? Então eu acho que talvez tirar o Miller dessa posição onde ele vem voando esse ano, talvez seja mais prejudicial do que improvisar um outro centroavante, puxar o Gnabry mais para o centro. Eu deixaria o Miller onde ele está jogando. Eu também faria essa opção porque justamente você já não tem o Lewandowski, daí você tira o Miller da posição dele, você acaba perdendo também a segunda opção ali, né, de alguém que chega mais na área por trás. Eu acho que é a melhor opção para o Flick mesmo. E do outro lado a gente tem um PSG que tem a chance de enfrentar esse Bayern sem o Lewandowski, com o Neymar voltando. Acho que está assim, um momento dos sonhos para o PSG chegar a esse título da Champions, né?
Eu acho que o Bayern é mais time que o Paris Saint-Germain. E principalmente nessa temporada. A gente vê o Paris Saint-Germain um pouco irregular ainda na Liga 1, voltou à liderança, a gente vai falar de Liga 1 mais tarde, mas o Bayern eu acho que é mais time, independentemente da final da Champions do ano passado. Só que sem o Lewandowski e o Paris Saint-Germain, com o Neymar de volta, o Mbappé na fase que tá, eu já não digo mais que o Bayern é favorito, que é o que eu diria que eu disse quando saiu o sorteio. Agora eu já estou em dúvida, eu vou inclusive me arriscar a não ter palpite, porque acho que esse confronto está bem equilibrado, talvez o Paris Saint-Germain tenha uma leve vantagem. Eu acho que isso realmente equilibrou até um pouco mais, assim, porque a gente sempre falava que o Bayern era um time mais coletivo, apesar do Lewandowski, né, um time que está sempre pronto. O Paris Saint-Germain oscila um pouco mais, depende um pouco mais dos seus jogadores, mas nesse momento ele tem os jogadores, o Neymar treinando só, né, não participou do International Break, então ele está, a gente pode dizer, 100% assim, focado nesse jogo. Eu acho que fica também, assim, se eu considerava o Bayern favorito antes, agora eu já acho que equilibrou e talvez realmente o Paris Saint-Germain fique numa situação perfeita, assim, dentro do possível, né, de você enfrentar o atual campeão, que é o Bayern, para chegar na próxima fase. Eu acho que o negócio equilibrou para valer mesmo. Vale lembrar que o Lewandowski vai ser desfalque também contra o RB Leipzig, jogo decisivo também na Bundesliga, que a gente também vai comentar daqui a pouco. E para o jogo de volta, muito provavelmente, o jogo de volta contra o Paris Saint-Germain também sem Lewandowski. O Paris Saint-Germain, por outro lado, não vai ter o Verratti, que o Verratti também está machucado, também se machucou na data FIFA, e eu considero o Verratti o motor do Paris Saint-Germain, porque por mais que o ataque seja muito bom, Neymar, a gente não precisa nem dizer, e Mbappé está fazendo, desde que foi muito criticado na virada do ano, por fazer, era 6 jogos sem marcar, uma coisa assim, resolveu desencantar. Mas sem o armador, cérebro do time, pesa um pouquinho pro Paris Saint-Germain também, né? Não é a falta do que o Lewandowski faz, mas faz uma falta também, não? Para um time que já tem uma dificuldade, né? No meio-campo. A gente já discutiu muito isso em podcast, que o PSG às vezes, principalmente no momento de pressão, acaba recorrendo a jogadas individuais, tal. Melhorou um pouco, é verdade, nos últimos meses, assim, podemos dizer, mas quando você tira um dos principais meio-campistas ali, o cara que faz o time jogar, é óbvio que o PSG sente, e o Verratti faz falta, mas é óbvio, comparando com o Bayern, não dá nem para... A falta do Lewandowski é muito maior, né? Pois é, tô bem ansiosa para esse jogo, Vitor. Então, e quem ganhar desse confronto, joga, a gente vai falar agora de Manchester City e Borussia Dortmund, outro jogo também da Champions, que eu acho um pouco mais desequilibrado, mas eu queria saber a tua opinião. O City é muito favorito para esse jogo ou você acha que os dois têm chance ali? Porque o Haaland, pelo menos, não machucou, né? Pois é, eu acho o City bem mais time que o Dortmund. O Dortmund também, a gente já comentou aqui, bastante regular, vem se recuperando, né? Já está em 5º lugar, provavelmente vai conseguir uma vaga na Champions do ano que vem, mas também está fora já da disputa pelo título na Bundesliga, já jogou a toalha, vai apostar suas fichas todas no confronto da Champions League. Só que pegou o Manchester City, né? Eu acho que se o Borussia Dortmund, com o Haaland, né, que a gente sabe que é imparável, contra outros times dessas quartas de final, eu acho que eu poderia apostar no Borussia Dortmund, mas contra o Manchester City, De Bruyne voltou, Gundogan tá fazendo gol em todos os jogos, tem poucos... O City tá sem nenhum desfalque, o que é muito raro para um time do Guardiola, inclusive, porque em geral o Guardiola passa a temporada inteira, todas as temporadas ele reclama nessa fase de março, abril, que ele tá desfalcado, que não tem gente, que a temporada é muito intensa, e acaba perdendo pontos ou perdendo até na Champions. City sem lesões, eu aposto no City. Eu acho que nessa chave ficaram os 3 favoritos, né? Que é o Paris Saint-Germain, o Bayern de Munique e o Manchester City. Então, qualquer um que caísse ali, fatalmente seria não dá nem para falar o azarão, né? Porque é um time que sempre chega, o Borussia Dortmund forte, mas ele é menos favorito do que os outros, pegou uma pedreira, vai depender muito do Haaland inspirado, né? Que ele tem estado muito inspirado, mas quando você pega o Manchester City, não sei se só isso assim, vai ser suficiente. Se a gente falou que alguns times ali da ponta oscilam, o Borussia Dortmund é uma temporada de muitos altos e baixos. Daí você pega o Manchester City, que não dá para questionar
até agora praticamente nada, uma temporada tecnicamente perfeita. O Manchester City tem 14 pontos de vantagem na Premier League, ele está na semifinal da FA Cup contra o Chelsea e está na final da Copa da Liga contra o Tottenham, que aliás eu vou fazer uma errata aqui, que no episódio passado eu falei que o Tottenham já não disputava nada e que o Mourinho já não tinha chance de ganhar nenhum título essa temporada. Tem uma Copa da Liga contra o City, ou seja, a chance é pequena, mas está disputando. Então desculpa aí pela informação errada no último episódio. Mas o City não é nem uma tríplice coroa, o City tem a chance de fazer uma quadrupla coroa. Como é que chama isso? Tem nome pra isso? Nem sei, acho que nem lembro se algum time assim, inglês já conseguiu esses 4 títulos, eu acho que não. E justamente o fato dele estar tão distante, a gente já falou um pouco sobre isso, a vantagem na Premier League, que geralmente é uma competição muito mais equilibrada, dá até essa vantagem dele poder na Champions League jogar com força máxima. Você falou, não tem desfalque, está totalmente focado nesse jogo. Por isso até eu acho a missão do Borussia Dortmund muito difícil, mas é claro que um confronto direto ali, são 2 jogos, uma temporada também que tem essa questão, que o desgaste, muitos jogadores do City também jogaram agora, são protagonistas, o próprio Gundogan ainda salvando na Alemanha, assim, eu acho que é um jogo que tende a ser uma vitória do City, mas quando se tem Haaland do outro lado, não dá para duvidar de nada. E o Haaland, na verdade, ele nem passou em branco nesse international break, né? Nem marcou gol pela Noruega, mas continua sendo Haaland. Então, se ele estiver guardando para esse jogo... Eita, coitado do Guardiola. Mas o Haaland, o Borussia Dortmund acabou ficando muito dependente do Haaland nessa temporada, né? Assim, se ele, de repente, não está num dia muito inspirado, o que não vem acontecendo, né, tirando a seleção da Noruega, mas dentro do Borussia Dortmund ele está bem inspirado. Mas se ele for anulado, por exemplo, pela marcação, pelo esquema do Guardiola, quais são as opções do Dortmund para tentar passar por essa pedreira? Então, essa é a questão, né? Acho que esperava-se mais que o Dortmund evoluísse, né? Um time muito jovem que nessa temporada, com mais um ano, os principais jogadores e os outros que chegaram ajudasse o Haaland, não fosse tão dependente, mas o que a gente viu foi o contrário, né? Um time mais dependente do Haaland, que daí tem demissão de técnico, já tem técnico para a próxima temporada, mas não chega agora. Então, assim, parece uma temporada de fim de feira para um time que é um time jovem, né? Que era para ter recurso. Temporada de fim de feira é uma boa descrição. Porque sabe quando às vezes o jogador já é veterano e fala, agora vamos começar uma reformulação e tal, e essa temporada a gente vai empurrando, mas não é o caso, né? É um time novo, assim, que era para investir um dinheiro também. Então, é decepcionante a temporada do Borussia, para quem esperava bastante que ia brigar com o Bayern de Munique. Mas, assim, tá vivo na Champions, né? Então, enquanto tem essa esperança ali, e é fundamental também, por outro lado, garantir a Champions, como você falou, pela Bundesliga, porque se não tiver a vaga na temporada que vem, aí é um problema grave. Já é difícil segurar o Haaland, né? Sem a Champions League, daí eu acho que não Eu acho que vai ser uma das brigas do Borussia Dortmund nessa temporada, vai ser no verão europeu tentar segurar o Haaland. E, na verdade, quem falou já que vai sair é o Agüero, né? 10 anos de Manchester City, anunciou que não renovou, que vai sair do City. Para onde que ele vai, Vitor? Então, é difícil, né? Fala-se... Agora, quando o jogador anuncia que não vai ficar, um jogador da qualidade do Agüero ainda com 32 anos... Barcelona, outros clubes gigantes, tipo Real Madrid, a gente não sabe o que vai acontecer, também sempre se reformulando. Acho que até tem outros clubes ingleses que teriam interesse no Agüero, mas assim, pensando que ele poderia jogar com o Messi, numa eventual permanência do Messi no Barcelona, eu acho que seria um bom nome. Por outro lado, o Agüero a gente tem que entender assim, para o City ele já entra naquela fase de declínio, porque foram muitas lesões, né, principalmente nessa temporada. E na Europa, ao contrário, eu acho um pouco do Brasil, os clubes eles valorizam muito o que o jogador fez, mas eles não fazem questão de manter um alto salário sendo pago para um jogador que não rende mais aquilo que já rendeu. A gente viu isso bem com o Thiago Silva agora. Exato, né? Daí você pega, ele vai ganhar uma estátua no Manchester City, mas não vai renovar o contrato, procura um outro clube que pague o que ele está acostumado a receber, que não é pouco. Então, assim, eu acho
que ele tem mercado ainda, mas também a gente tem que ver que time que vai se encaixar. Eu acho que o Barcelona tem uma crise financeira, mas é o primeiro que me vem à cabeça, assim, jogar Agüero e Messi. Eu acho que seria uma forma de tentar segurar o Messi. Um trunfo para manter o Messi, que é muito amigo do Agüero, e seria um pouco para convencê-lo também, né? E de certa forma você também forma um ataque de respeito ali, porque se o Agüero recuperar, conseguir ter uma sequência boa de jogos novamente, que não aconteceu tanto nessa temporada, qualidade é inquestionável, né? E com o Messi pode funcionar bem. E é a chance de ouro para o nosso Gabriel Jesus? Eu acho que... Ele já vem jogando melhor essa temporada do que nas anteriores, até por estar tendo mais chance com as lesões do Agüero também, né? Mas eu também acho que o Manchester City meio que descartou, né, que vai atrás do Messi, mas eu acho que vem gente aí, a gente até falou do Haaland, por exemplo, seria com certeza um dos alvos, assim, para o Manchester City, e daí já fica mais difícil para o Gabriel Jesus. Se ele pegou um Agüero numa temporada um pouco já lesionado, jogando menos, ele ganhou espaço, se chega um cara do tamanho do Haaland, jovem, ou Harry Kane, não sabemos o que pode acontecer, já fica mais difícil, mas eu acho que assim, o Guardiola roda muito, né? Usa em várias funções, acho que ele tem espaço, mas dificilmente ele vai ser o incontestável assim, do ataque, acho que não vai ser o caso do Jesus. Eu diria que o City é favorito, mas que vai ser um bom jogo, porque são times que jogam bem abertos, chance de bastante gol também, né? Com certeza, a expectativa é que seja um jogo aberto, assim, né? E o Haaland dê trabalho para pelo menos equilibrar um pouco o confronto, que eu também acho que o City é favorito. E no sorteio já foram definidas as chaves, né? Então essa chave é quem vence pega o Paris Saint-Germain ou o Bayern. Na outra chave, eu achei essa chave um pouco mais desigual, um pouco mais fraquinha, vamos dizer assim. Não sei se a gente pode chamar de fraca, porque tem times de respeito, mas entre o confronto mais fraco, vamos dizer assim, o que não tem tanta pompa, Porto e Chelsea. E o Porto até um pouco surpresa, porque pegou a Juventus, qualquer um apostaria na Juventus para passar. Tem chance contra o Chelsea? Porque também o Porto não pegou o City agora. Então, eu acho que pelo confronto, assim, não dá para descartar, porque ele não tá pegando o Bayern de Munique, Manchester City e tal. O Chelsea é um time que também ainda em construção, né? Desde a chegada do Tuchel, melhorou, mas não dá para falar que o Porto não tem chance, até porque ganhou da Juventus. A Juventus também, uma temporada bem ruim, né? Uma temporada boa para você pegar a Juventus assim, nas oitavas. Eu acho que o Porto não vem bem, não vem bem no campeonato português, então também meio que joga suas fichas na Champions. É um time equilibrado, não tem uma grande estrela. Não tem um grande destaque, é um time que preza mais pelo coletivo, né? Então, eu gosto desse Porto, acho que, assim, você chega nessa fase como um time teoricamente mais fraco, assim, de menor poder de investimento, é uma vantagem, eu acho. Porque o Chelsea, que talvez poderia chegar numas quartas, assim, como um azarão, já pega um Porto e ele passa a ter obrigação de ganhar, Passa a ser o favorito. Exato. Então, eu acho que fica mais difícil. O Porto pode, se passar por esse Chelsea aí, chegar numa semifinal, seria excelente, né, pro Porto. E o Porto já fez isso, né? A gente lembra, faz um tempo já, mas derrubou favoritos e foi campeão ainda com Carlos Alberto lá, tinha muitos brasileiros. Então não dá para descartar, mas eu acho que o Chelsea é favorito. Né? Muito bom ver um time português nessa fase da Champions depois de tanto tempo, né? É legal, porque são times tradicionais, né? Um futebol tradicional, tem uma seleção muito forte, tem dificuldade para manter os principais jogadores, mas quando chega eu acho também bem legal. A gente torce, né, porque os portugueses sempre consigam ir longe. E se a campanha do Porto na Liga Nós não merece nenhum destaque, mas na Champions são 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E as derrotas foram para o City na fase de grupos, que teve uma derrota e o outro foi empate, e para a Juventus no jogo de volta, porque inclusive ainda venceu um jogo. 14 gols marcados, é um dos melhores ataques da Champions. Eu realmente acho que o Chelsea é favorito no confronto, mas que não é impossível, não é uma missão tão difícil para o Porto. Não, então, é acessível, assim, dos adversários que se desenhavam, né, que poderiam, e a chave também, eu acho que ficou de bom tamanho para o Porto. Pega esse Chelsea que também em reconstrução, um time jovem de muitas mudanças, trouxe alguns jogadores experientes, acho que foi o time que mais se
conseguiu contratar, né, para essa temporada, mas ainda é um time que tenta se acertar, né, buscar... É um time que mudou muito do início da temporada para agora. Inclusive, se você for ver episódios antigos do podcast ou até outros vídeos nossos no YouTube, eu já dizia que o Chelsea era maravilhoso, depois que o Chelsea era horrível, depois estava jogando muito, porque foi um pouco isso a temporada, né? O Lampard estava começando a acertar esse time depois de uma primeira temporada como técnico e uma temporada sem poder contratar, que eu acho que ele foi muito além das expectativas. Então agora ele podendo contratar, mas com um time praticamente todo novo, porque foram bastante contratações em posições bem especiais, né, bem importantes. Então mudou bastante, o Lampard ficou um pouco atrás, eu acho, a pressão é muito grande, a gente sabe que o Abramovich gosta de trocar de técnico, e a defesa não conseguiu se acertar. Entrou o Tuchel. Não acho que o Chelsea tem um padrão de jogo já definido para ser o Chelsea, ou como a gente vai ver o Chelsea na próxima temporada, mas ele acertou a defesa. Sim, pensando num campeonato de mata-mata, nessa fase como é a Champions League, é mais fácil de você conseguir encaixar alguns bons jogos, você acerta a defesa, consegue um gol, segura no outro jogo, você às vezes começa jogando em casa e tal. Então, favorece um time em formação, assim, para você conseguir ganhar os jogos e ir chegando longe. Daí, de repente, você cai no sorteio e pega o Porto, que, por mais que a gente já tenha elogiado o Porto, é o adversário mais fraco, podemos dizer assim, menos forte, né, para ser mais justo nessa fase. Para o Chelsea ficou excelente. De repente você passa pelo Porto como já sendo favorito, você está numa semifinal de Champions League, aí são mais 3 jogos para você ser campeão da Europa. Talvez fosse impensável. Assim, eu lembro que quando a gente fez as projeções para a Champions, eu falava do Chelsea como surpresa, passando das oitavas, porque o Chelsea não via nem passando das oitavas. De repente você já ficar numa situação como favorito para chegar numa semifinal e um ano de reconstrução, mudança de técnico durante a temporada, muitos jogadores, alguns jovens assim, chegando para o time, eu acho que está de ótimo tamanho para o Chelsea, e eu acho que ainda chegando no confronto como com o Porto, que ele é o favorito, né, o Chelsea. E Vitor, se você é o Thomas Tuchel, vai pegar o Porto, quem que é o seu centroavante? Timo Werner ou Giroud? Olha, eu ia falar que é fácil, que é o Timo Werner, mas depois do gol que ele perdeu pela Alemanha no jogo com a Macedônia, um gol, estava assim, 1-1 o jogo, a bola no pé dele, dentro da pequena área, só empurrar pro gol, ele chutou todo torto. Eu vou falar que eu tô em dúvida, viu? Porque o Giroud, pelo menos, tem uma história, assim... Não, tô brincando, é Timo Werner. O Timo Werner é mais jogador, e eu acho que ele vem melhorando muito ao longo da temporada, porque ele começou meio sem saber por onde jogar, né? Uma produção bem baixa, eu achei. Mas o Giroud é meio cagão, você não acha, não? Então, ele tem esse histórico, né? Eu falei, de jogo assim, ele sempre faz um gol. De bicicleta. As coisas acontecem com o Giroud, então até muitas vezes... As pessoas dão o Giroud como acabado, tá, fim de carreira, de repente ele aparece fazendo gol importante, golaço. Mas daí acreditar muito no sobrenatural, né? Mata-mata, eu vou de Timo Werner, realmente. Eu concordo com você. E daí, passando para o outro jogo, né? A gente falou das chaves, quem ganhar de Chelsea e Porto vai encarar Real Madrid ou Liverpool, que é um jogo que, uma situação normal, a gente diria que é um grande jogo, super campeões recentes, final de Champions, mas são 2 times que não vêm de temporadas boas, né? Então, primeiro eu queria saber a sua opinião, Real Madrid e Liverpool, quem que é teu favorito? Eu diria que esse é o confronto mais equilibrado de todos esses e que eu tenho mais dificuldade de dizer um. Mas eu vou de Real Madrid. Eu vou de Real Madrid porque o Real Madrid, os 2 times, inclusive, sofreram muito ao longo da temporada com lesões. Sim. Mas o Liverpool ainda está sofrendo e sofrendo mais. Eu acho que as lesões do Liverpool são mais importantes, são jogadores mais cruciais. E o Real Madrid... Bom, Hazard não é jogador do Real Madrid, eu já não considero, né? Então, Hazard machucado não faz a menor diferença na escalação do Zidane. Para esse jogo, o Sérgio Ramos voltou, inclusive, né? Voltou, jogou alguns minutos pela Espanha. Pois é, ele estava sem jogar um tempo, mas ele já jogou contra a Espanha, deve ser titular. E o Sérgio Ramos faz uma diferença. Muita. Tanto dentro de campo como jogador, né? Porque ele é um excelente defensor e cabeceador, e goleador, e bate pênalti. Bom, ele faz tudo dentro de campo. Como motivador também, ele é um cara, ele é super capitão. Então eu acho que o Real Madrid vem reforçado do Sérgio Ramos, enquanto que o Liverpool ainda tem alguns dos seus principais jogadores lesionados. O Van Dijk a gente sabe que não volta, o Firmino ainda é dúvida.
E o Liverpool não está no seu melhor momento, né? O Liverpool, tudo bem que o Real Madrid assim, não fez a melhor temporada, mas o Real Madrid vem jogando bem. E o Liverpool, ele está em 7º lugar na Premier League, com 5 pontos a menos que o Chelsea, que é o 4º colocado. E, na verdade, dos últimos 8 jogos, o Liverpool perdeu 6 entre todas as competições. Porque, tudo bem, ele ainda tem chance de ganhar uma vaga na Champions pelo top 4, mas está difícil. O Liverpool vai apostar as suas chances em ganhar vagas na Champions pela Champions, mas eu acho que ainda é mais difícil do que pela Premier League. Esse histórico de 6 derrotas nos últimos 8 jogos contra o Real Madrid vai pesar. Nesse ponto, a pausa das seleções foi boa pro Liverpool, né? Porque dá uma folga, assim, por mais que muitos jogadores continuam em atividade nas suas seleções, eu acho que fica um pouco distante essa sequência ruim, né? E daí você passa a focar. Tem um jogo difícil na Premier League, né? Contra o Arsenal, se não me engano. Sim. Então, assim, esse jogo é um pouco fundamental, porque se o Liverpool ganha do Arsenal e recupera, né? Esquece aqueles jogos que ficaram já 3 semanas para trás, a gente ganhou um clássico inglês aqui, a gente vai encarar o Real Madrid melhor, mas tem esse problema. A defesa do Liverpool foi dizimada nessa temporada, né? A gente às vezes tem que recorrer a jogadores da base, jogadores mais jovens para compor ali. Então, assim, para um time que não tem um elenco super numeroso, 2 jogadores por posição do mesmo nível, você perder seus titulares na defesa, você perde o Henderson, você perde o Van Dijk, você perde... É difícil você manter o mesmo nível no futebol inglês. Daí entra aquela questão dos confrontos num torneio de mata-mata. O Liverpool passou muito bem na Champions pelo Leipzig, até surpreendente, assim, porque esperava-se um pouco mais de dificuldade, então ele conseguiu passar de uma forma muito segura, mas aí pega um Real Madrid que também não está numa temporada boa, mas 2 camisas super pesadas, tem jogadores acostumadíssimos com Champions League, como você falou, o Sérgio Ramos é um jogador que você pode questionar se às vezes é violento e tal, mas para uma Champions League, eu prefiro ele no meu time do que no outro, né? Com certeza. Você olha, tem do lado do Sérgio Ramos um cara que vai até o fim, é muita raça, vai brigar. Tem aquele famoso encontro Sérgio Ramos e Salah, que pode... Vamos ver o que vai sair disso. Então, assim, eu acho que é um adversário complicado para o Liverpool, mas também, assim, se a gente lembrar do histórico do Real Madrid na Champions League, não é dos piores adversários, não é dos piores times do Real Madrid para se enfrentar, né? Dá para encarar, eu acho que dá para focar na Champions e, de repente, chegar na semifinal. Concordo com você. Sobre os desfalques, eu acho que o Real Madrid talvez não tenha o Toni Kroos ainda, então é um desfalque considerável para o Real Madrid, mas certamente muito menos importante do que os desfalques do Liverpool, mas que o Liverpool vem ao longo da temporada, que talvez a essa altura a gente tivesse se acostumado, aprendido a jogar sem o Van Dijk, sem o Matip, sem o Joe Gomes, mas não é o caso. E, além disso, na frente, os 3 caras do Liverpool, que são muitos motor do Liverpool também, ao longo das últimas temporadas, não estão na sua melhor fase, né? O Firmino talvez não jogue, o Sané vem bem mais ou menos, e o Salah é o que vem jogando melhor. Mas aí vem um Sérgio Ramos contra o Salah, né? É difícil, né? E daí eu acho que o fato de ter tido tantos problemas defensivos isso repercute no restante do time ali, né? Na forma de você defender. Então, o time fica totalmente desestruturado, você tem muitos garotos, jogadores que não têm a mesma qualidade, então o jogador da frente às vezes tem que voltar um pouco mais, ele tem que se doar um pouco mais na marcação. Arrebenta com o time, né? Então, eu acho que por isso também os desfalques do Liverpool não dá nem para comparar, assim, né? Com o Toni Kroos, que é um grande jogador, mas o Real Madrid consegue compor melhor sem ele. Né? E tem um Benzema que está jogando a melhor temporada da sua carreira. É incrível, eu nunca vi o Benzema. Eu gosto muito do Benzema, sempre gostei. Eu acho ele um excelente atacante. Eu acho que ele tem uma movimentação em campo, não é a qualidade do futebol, não venham me pichar nos comentários do YouTube, mas uma movimentação, um jeito de corpo muito parecido com o Ronaldo, fenômeno. Então eu gosto muito de ver jogar, porque acho que ele tem essa arrancada, esse corpo forte para brigar contra os defensores, de manter a bola, um pouquinho como o Adriano também, de conseguir manter a bola dentro da grande área, de passar pela defesa, mas sempre foi muito bom jogador, mas assim, nunca vi ele jogar como ele está jogando essa temporada. Muito confiante, né? Porque muito o Benzema, confiante. Eu acho que o atacante tem muito isso, quando ele está confiante, como você falou, com essas qualidades, ele consegue, numa situação que talvez ele... dá uma hesitada, assim, não vou finalizar porque não estou fazendo gol. Quando você vem numa sequência, fazendo gols, jogando bem,
você chuta e a bola vai entrar, bate em alguém e entra. O Benzema está muito nessa fase, assim, e mais experiente. Eu acho que ele melhorou ainda essa capacidade dele de finalização, de tomada de decisão, de definir como que ele vai finalizar cada jogada. Também acho um jogador, assim, apesar de muitos críticos do Benzema, eu também gosto, assim, e ele, nesse Real Madrid, né, que também ainda não se encaixa, ele é um dos grandes nomes e eu aposto muito assim nessas quartas que o Benzema é um jogador que pode fazer a diferença num confronto difícil contra o Liverpool, né? E você apostaria então no Real Madrid nesse confronto? Eu acho que passa o Real Madrid. Eu acho que está mais preparado. Seria até legal o pessoal que está acompanhando colocar as opções, os seus palpites ali para esses confrontos. Eu acho que nesse Real Madrid, os outros a gente já falou um pouco, e o pessoal pode dar aí os seus palpites. Verdade, vamos ver quem concorda com a gente. Vamos ver quem a gente seca também, porque acontece muito da gente apresentar os favoritos comum, ou falar bem dos jogadores e depois o cara quebra a perna, né? Não, tem então, sempre isso. Vamos esperar que a gente não seque ninguém, que sejam ótimos jogos. Vamos ver o que a galera vai comentar no YouTube, nos nossos comentários, o que eles vão apostar. Mas antes da Champions, tem o futebol de clube voltando na Europa, agora no fim de semana. Tem rodada em todas as ligas, tem rodada na Inglaterra, tem jogo bom, aliás, tem muito jogo bom em várias ligas, mas vamos destacar, queria começar destacando a Ligue 1, que você sabe que pode acompanhar ao vivo de graça no OneFootball, porque a Ligue 1 tem confronto de líder, confronto pela liderança, inclusive, Paris Saint-Germain e Lille. O Paris Saint-Germain atropelou o Lyon na última rodada, logo antes da data FIFA, e o Lille, surpreendentemente, tomou do Nîmes, que era o lanterna, ou vice-lanterna, ou por aí, estava na zona de rebaixamento, perdeu e, consequentemente, perdeu a liderança. Tem o mesmo número de pontos que o Paris Saint-Germain, tem 63 pontos, mas tem menos gols, normal, né? O Paris Saint-Germain tem a melhor defesa do campeonato, mas marcou menos gols, critérios de desempate, Paris Saint-Germain na frente, Lille pode passar à frente de novo. Qual é a expectativa para esse jogo? Esse é aquele jogo, a gente já tinha falado disso no PSG quando enfrentou o Lyon, e é um pouco nesse caso também contra o Lille. O Lille tropeça num adversário mais fraco antes de enfrentar o PSG. Acho que também foi bom para o Lille ter tido esse intervalo, mas assim, ele chega para um jogo com o PSG que é praticamente jogando as chances de título. Assim. Se o Lille não pontua, vamos dizer. Eu acho que o Lille tem que ganhar esse jogo se quiser ser campeão francês e desbancar o PSG. Mas se ele pelo menos não arrancar um empate com o PSG, fica muito difícil, porque daí o Lille hoje já está, como você falou, em desvantagem nos critérios de desempate. Então, na pontuação, o PSG já é o líder, né? E não vai passar o saldo de gols do Paris Saint-Germain até o fim da temporada. Então, assim, ele tem que manter... tem que chegar até o final, assim, nas últimas 2 rodadas, pelo menos em situação de igualdade por uma rodada. Para você, ganhou, o PSG empatou o outro jogo e eu passei a liderança. Mas o confronto direto é agora. Então, se o Lille quer pôr uma pressão no Paris Saint-Germain, tem ainda o Paris Saint-Germain envolvido em Champions League, então é a chance de você pegar um time que também... Logo antes do jogo contra o Bayern, Exato. O foco do Paris Saint-Germain... Que está dividindo atenções, é natural que os jogadores do Paris Saint-Germain pensem no Bayern de Munique, é a chance do Lille, mas por outro lado é difícil, né? É uma pedreira, assim, o Paris Saint-Germain é favorito a ganhar o campeonato francês, ainda que tenha oscilado, ficou em terceiro ali, rondando, deu uma esperança para o Lille e para o Lyon, mas eu acho que na hora do vamos ver faz falta, né? E daí o Lille tropeça, o Lyon tropeça. Eu acho que o Paris Saint-Germain ainda é muito favorito, mas esse jogão aí é decisivo, né? Não dá para perder. Né? Não dá para perder. O Paris Saint-Germain, na verdade, a Ligue 1 muito disputada, a gente comentou isso no nosso último episódio, é a liga mais disputada, porque tem 4 times que têm grandes chances de ser campeões, além do Paris Saint-Germain e do Lille que estão na ponta. O Lyon tem 3 pontos a menos, que pega o Lens, que não está disputando o título, mas está em 5º lugar. Então é pedreira também. E o Mônaco tem 59, é o mais azarão desses, porque tirar 4 pontos para o Paris Saint-Germain com 10, acho que são 10 rodadas para o fim, é complicado, mas ao mesmo tempo é uma grandíssima Ligue 1. E esse fim de semana a gente tem o Lille e Paris Saint-Germain no sábado, meio-dia, e Lens e Lyon no sábado também, 4 da tarde. Já emenda um no outro, já fica na Ligue 1. E 2 jogos, como você falou, envolvendo o top 5 ali, né? Então, assim, confrontos diretos, por mais que o Lens tá um pouquinho mais para baixo,
rodada quente para quem sentiu falta da Ligue 1 nessas últimas semanas, não dá para reclamar. Né? E a gente tem rodada quente também na Bundesliga, o que é maravilhoso, porque a gente está voltando dessa data FIFA, quem está com saudade de futebol já mata a saudade de uma vez só, porque na Bundesliga tem RB Leipzig e Bayern de Munique, que não é exatamente um confronto para a liderança, porque eles têm 4 pontos de diferença, mas determina o que a gente pode esperar da Bundesliga até o fim da temporada, porque o Leipzig pode abrir, o Bayern pode abrir 7 pontos e aí botar a mão no tiro da taça, né? Ou pode diminuir para 1 ponto e sem o Lewandowski, que a gente volta a lembrar, é um baita de um desfalque, né? É a mesma situação que a gente falou com o ingrediente do Leipzig que está um pouco atrás, né? Mas assim, o Leipzig de fato joga todas as fichas nesse jogo, porque pega o Bayern sem o Lewandowski. Eu não acho que o Bayern é um time que sim, ele sente a ausência do Lewandowski, mas acho que isso não abala tanto o grupo, eles estão acostumados, é um time que tem a situação muito controlada, assim, para você se virar com os recursos que você tem. Mas o Leipzig faz o jogo da vida. E também, assim, se o Bayern também pensa em Champions, o Leipzig não, está focado nessa competição. E se quiser tirar o título do Bayern, aí não tem empate, não tem nada. Tem que ganhar esse jogo. E se você quer ganhar do Bayern hoje e você puder escolher um jogador para não jogar, você vai escolher não jogar contra o Lewandowski, né? Então, assim, do cenário que pintas pro Leipzig, esse é o ideal, assim, para esse confronto com o Bayern. Eu ainda acho bem complicado, mas dá para sonhar, vamos dizer assim, e é um jogo muito bom, né, também no fim de semana. Pois é, anota aí, sábado, 1h30 RB Leipzig, Bayern de Munique, ao vivo, de graça, no OneFootball, em parceria com a VBET. E para celebrar esse jogaço, a gente tem o quê? Mais uma promoção de camisa. Temos aqui uma camisa do Leipzig, assinada pelo time inteiro. E aqui, ó, uma do Bayern de Munique, assinada pelo Zé Roberto. Camisa bonita, hein? Pois é, aqui não joga mais, mas é lenda, então, né, também vale muito. E para ganhar essa camisa, uma das 2 camisas, você tem que clicar no link que está na descrição do nosso episódio aqui no YouTube. Se você está assistindo esse episódio, ouvindo esse episódio no Spotify ou em outra plataforma de podcast, entra no nosso canal do YouTube, clica lá no link e manda pra gente a pergunta. Responde a pergunta pra gente. O RB Leipzig pode passar pelo Bayern e ser campeão da Bundesliga nessa temporada? E por quê? Porque não basta só responder a pergunta, tem que ser criativo, senão não leva, né, Vitor? Tem que ser criativo, não vai com respostinha básica. Aí a gente quer ver o pessoal exercitar a criatividade para falar. Porque, assim, o que a gente discute aqui, estamos dando também umas dicas aí, né, para o pessoal formular essa resposta criativa. O que você acha que o RB Leipzig tem que fazer para passar pelo Bayern? De passar pelo Bayern não dá a liderança, mas dá quase um gostinho de título. O que o RB Leipzig tem que fazer? Para um Bayern sem Lewandowski, qual é a receita? Tem que ganhar o jogo, né? Primeiro tem que ganhar o jogo, mas eu acho que para ganhar esse jogo, ele tem que... Já não tem o Lewandowski, então ele tem que jogar o melhor que ele conseguiu até agora nessa temporada e conseguir anular principalmente o ataque pelos lados do Bayern, porque sem o Lewandowski é natural que os jogadores que jogam ali pelo lado vão dar mais trabalho, o foco vai para eles, né? Para o Sané, a gente não sabe se joga o Sané, o Gnabry, o Coman, mas se você conseguir anular as laterais ali, as jogadas pelo lado do Bayern, já é uma grande chance assim pro Leipzig. E o Kimmich, né? Não pode deixar o Kimmich criar também, que vem numa temporada fantástica. Para seguir essa sua receita, talvez até seja bom a lesão do Angelinho, né? Que não jogou também pela seleção espanhola porque está lesionado, que é um lateral que avança muito, muito ofensivo, é meio que um ponta. Então, de repente, tirar um Angelinho e fazer um time, uma defesa, uma lateral mais defensiva, pode ser um certo... No aspecto defensivo, sim, mas ofensivamente perde muito, né? Então assim, é um jogador que vem uma temporada fantástica e acho que faz muita falta pro Leipzig. Mas vamos ver, é um time que também já conseguiu sair de situações, no primeiro turno fez um jogo muito legal com o Bayern, né?
Então, assim, foi o melhor jogo da Bundesliga até agora. Então a expectativa... Eles abriram 2-2 no primeiro tempo e já podia ter sido um 3-3. Se for a mesma coisa agora na segunda metade da temporada, vai ser um jogaço. Sai muitos gols, né? A Bundesliga sai muitos gols. A gente espera que, mesmo sem Lewandowski, que tenha muitos gols e vamos torcer para que seja mais um grande confronto aí para todo mundo acompanhar. Pois é, e além também tem muito jogo da Bundesliga esse fim de semana, mas tem também Borussia Dortmund e Eintracht Frankfurt, que é disputa pelo G4, porque o Frankfurt está em quarto e o Borussia em quinto. Também não passa porque tem 4 pontos de diferença, mas ameaça, mais um jogão para assistir. Então esse fim de semana já sabe, sábado, carrega o seu telefone, deixa a bateria completa. Cancela qualquer compromisso. Cancela qualquer compromisso, porque 10h30 da manhã, Borussia Dortmund e Eintracht Frankfurt, meio-dia, Paris Saint-Germain e Lille, 1h30, Leipzig e Bayern de Munique, 4 da tarde, Lens e Lyon. Só confronto de G5, só confronto bom, um atrás do outro, sábado já tá feito. Sábado não dá para desgrudar. E você falou desse Dortmund e Frankfurt, é interessante mesmo, porque o Frankfurt é uma das grandes novidades, assim, um dos times que despontou nessa temporada, surpreendente até, né, a segunda parte da temporada do Frankfurt, e o Dortmund que oscila, mas que tem um jogo pesado da Champions League, então também é um duelo equilibrado, a gente pode dizer hoje na Bundesliga. Confronto para abrir esse sabadão perfeito aí para quem acompanhar tudo no Frankfurt, que vale lembrar, passou pelo Bayern de Munique recentemente. Também, Então, promessa de jogão. Um momento excelente. Bom, então semana que vem a gente comenta sobre esses jogos, comenta sobre o que aconteceu, sobre os nossos palpites, sobre quem a gente secou. A gente vai falar de Champions League na semana que vem. Tem muito jogo pra gente falar e a gente volta a eleger os melhores e os piores brasileiros, porque eles vão estar em campo. De preferência jogando bem. E vai ter muito brasileiro pra gente ficar ligado, né? E em jogos, como a gente falou, importantes, né? Semana que vem vai ser quente aqui o podcast. Semana que vem vai ser quente, não perca. Até mais.